Chegamos à nossa sexta aula de um total de 10, em que eu venho tratando do tema Dívida Pública Imobiliária Federal. É um tema, eu acho que já deu para perceber, muito interessante. E nas duas aulas anteriores, eu respondi ao seguinte questionamento: por que as instituições financeiras compram títulos do governo federal? E eu disse para vocês que era em decorrência de 4 razões. Eu falei da primeira, para assegurar a rentabilidade que elas oferecem a seus clientes. Da segunda, para compor as exigências dos fundos de investimentos que elas administram. E nesta aula eu vou tratar da terceira razão, que é para fazer jus a operações de redescontos. O que são operações de redescontos? O artigo 164, parágrafo 1º da Constituição Federal, define que é proibido ao Banco Central conceder empréstimos diretos ou indiretamente ao Tesouro Nacional. No entanto, ele pode conceder empréstimos a instituições financeiras. E isso é muito comum no sistema financeiro nacional, assim como em qualquer sistema financeiro de qualquer país do mundo. Então, os bancos centrais auxiliam as instituições financeiras a fecharem o seu caixa diariamente. Por que existe essa necessidade das instituições financeiras? Como é que isso se apresenta no dia a dia? Então, aqui eu tenho a figura de uma instituição financeira em que ela capta recursos de um determinado correntista no valor de 100 unidades monetárias. Só que esse dinheiro que ela capta não fica com ela. Ela automaticamente transfere a um outro correntista dela sob a forma de empréstimos. Então, do total que ela captou, uma parte ela migrou para outro correntista, fazendo a chamada intermediação financeira. Percebam que, na verdade, essa instituição financeira possui apenas 20 unidades monetárias com ela, mas o correntista A depositou 100. É possível que no momento seguinte o correntista A saque 40 unidades monetárias do total de 100. Na conta dele ele tem esse saldo. Só que a instituição financeira não tem esse saldo. Veja que ela emprestou 80. Então ela possui com ela 20 unidades monetárias. E o correntista A precisa de mais 20 para fechar 40. A pergunta é, como é que ela consegue os outros 20? A primeira solução é buscar os 20 no próprio sistema financeiro, junto a uma outra instituição financeira. Então, ela tenta obter os 20 aqui, então, para transferir os valores para o correntista A. Admitamos que essa instituição financeira ela só consiga oferecer 10 unidades monetárias de empréstimos. E aí ela continua com o mesmo problema. Ela precisa de mais 10 para fechar os 40. A quem ela recorre? Ao Banco Central do Brasil. Então ela vai até o Banco Central para conseguir essas 10 unidades monetárias que ela precisa para fechar a conta junto ao seu correntista A. Só que o Banco Central do Brasil, nesse momento, exige que ela apresente títulos da dívida pública para garantir essa operação, que é chamada de redesconto. Por que redesconto? Porque, na verdade, o Banco Central desconta um título que já foi descontado por essa instituição financeira quando ele comprou junto ao Tesouro Nacional. Então, é por isso que é chamado de operação de redescontos. Perceba, então, que o Banco Central, ao emprestar recursos para essa instituição financeira, ele ajuda ela a fechar a sua conta. Isso acontece em todo o sistema financeiro nacional. Porém, essa instituição emprestadora passa a dever para o Banco Central e o Banco Central passa a ser o credor dessa instituição financeira. Posteriormente, então, ele tem que quitar essa dívida perante o Banco Central. Então, esse é o motivo, é o terceiro motivo porque as instituições financeiras têm que investir em títulos públicos. Eles servem de garantia para futuros empréstimos junto ao Banco Central sob a modalidade de redescontos, empréstimos de redescontos, tá bom? Te convido então a participar da nossa próxima aula em que eu vou falar sobre o último motivo
que leva as instituições financeiras a emprestarem recursos do Banco Central do Brasil. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.